And then when you do that, then you seek the baptism of the Holy Ghost until you're filled with the Holy Ghost. And I'll meet you in the morning by the bright riverside. While sorrows have drifted away, I'll be standing at the portal when the gates open wide. At the close of life's long weary day, I will meet you in the morning with a how do you do? And we'll sit down by the river and with rapture old acquaintance renew. You will know me in the morning by the smile that I wear. I will meet you in the morning in the city built four square. Father God, they are yours now, sealed into the kingdom of God, the Holy Spirit dealing with them. When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here send me. Speak, my Lord. Oh, speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Ye Lord, send me. Look out over the city. Look out over the nations. Millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here. If you can't go, send someone else. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Here not long ago I walked into a place up here in Ohio where I had been just about to pass my pen of judgment.
Aqui não faz muito tempo, eu entrei em um lugar aqui em Ohio, onde eu estava a ponto de dar minha opinião de julgamento. I've been eating a little Dunkard restaurant. Eu andava comendo num pequeno restaurante do Dunkard's. Was having a great meeting. I had to stay several miles out in the country at a little motel. Estávamos tendo um grande encontro. Eu tive que ficar várias milhas no interior em um pequeno hotel. I've been eating at a Dunkard restaurant. Nice, lovely people. Eu estava comendo num restaurante do Dunkard's, um pessoal bom e amável. And on Sunday they closed and went to church. E no domingo eles fecharam e foram à igreja. So I had to go across to an ordinary little common American place to eat my dinner. Eu tive que ir do outro lado a um pequeno estabelecimento americano normal, comum, para almoçar. When I walked into the door, to my surprise, there stood a state police with his arm around a girl playing the slot machine. Quando entrei, para minha surpresa, ali estava um policial estadual de braço em volta de uma moça jogando em uma máquina. Now, gambling is illegal in Ohio. And there the lawman himself breaking the law. Agora, jogar é ilegal no Ohio. E ali um homem da lei, ele mesmo violando a lei. And perhaps a man at my age, perhaps married to a family somewhere with his arms around some young lady sitting there. E talvez um homem da minha idade, talvez casado, com uma família em algum lugar, abraçando uma mocinha ali de pé. I look back across the restaurant, some boys sitting back there drunk and a young lady not acting morally at all. Eu olhei do outro lado do restaurante, alguns rapazes estavam sentados lá atrás, bêbados, e uma jovem que de modo nenhum estava agindo moralmente. I looked sitting down to my right side here to a booth which I was ready to sit down. Eu olhei sentada para o meu lado direito aqui um compartimento de mesa, o que eu estava para sentar. There sat an elderly lady, somewhat around 58, 60 years old as my mother. Ali estava uma senhora idosa, com cerca de uns 58, 60 anos de idade, da idade de minha mãe. Sitting there, skin all wrinkled up, the little bitty clothes on, all it was terrible. Sentada ali com a pele toda enrugada, com aquelas roupinhas. E, estava terrível. And her toenails painted purple, her lips painted purple. E suas unhas do pé pintadas de roxo, seus lábios pintados de roxo. The hardest looking sight you ever seen, her hair cut real short and straightened up like that. A cena mais horrível que já se viu. Seu cabelo cortado bem curtinho e com franjas assim. And she was drinking. E ela estava bebendo. There's the two men with her sitting there, horribly looking, drunk, one of them laying across the place of the table. Ali estavam dois homens sentados com ela, sentados ali, de aparência horrível, bêbados, e um deles deitado em cima dos pratos da mesa. And when they excused themselves and went out to the restroom, E quando pediram licença e foram até o banheiro, I said, oh God, how can you stand it? eu fiquei ali, pensei, Deus, como podes tu suportar isso? How can you look at such as that? Como podes tu olhar para tal coisa como esta? When even in my heart and I'm as bad as I am, it's still I wonder if my little Sarah and Rebecca will have to raise up in such a generation to see that coming on. Quando, mesmo no meu coração, e falho como sou, no entanto, ainda me preocupo se a pequena Sara e Rebeca terão que crescer em tal geração vendo estas coisas. Lord, why don't you just wipe it off the face of the earth? Senhor, por que não fazes isto desaparecer da face da terra? Why don't you just do it, Lord? Eu pensei, por que não fazes tu isto, Senhor? I sat down there and just started weeping. Eu me sentei ali e simplesmente comecei a chorar. I saw a vision. Eu tive uma visão. I saw as it was the world whirling around the air, and there stood a rainbow around that world. Eu vi como se o mundo girasse no ar e ali se encontrava um arco-íris em torno desse mundo. And someone that was speaking to me said, that's the blood of Jesus Christ around this world that keeps him from destroyed. If God can see sin, the day you eat thereof, that day you die. E alguém que estava falando comigo disse,
Isso é o sangue de Jesus Cristo em torno deste mundo que não deixa que ele o destrua. Se Deus pode ver pecado, no dia em que dele comerdes, nesse dia morrereis. Every man under that blood there is a free moral agent to take your choice. Cada homem sob aquele sangue ali tem livre arbítrio para fazer sua escolha. But if you ever die and your soul soars beyond the mercy of that blood, you're already judged before you get there. Mas se você alguma vez morrer e sua alma se elevar além da misericórdia daquele sangue, você já está julgado antes de chegar ali. There's nothing left for you. Nada lhe resta. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Vamos cantar o hino 190. Com tua mão segura bem a minha. Sou
Nós vamos ler os Salmos, capítulo 84, irmãos. 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração e inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, confiados na tua palavra e na tua promessa. Nós dedicamos este dia ao Senhor. Que o Senhor venha estar conosco nessa escola dominical, ó Pai. É o que pedimos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves. Bom dia para a igreja, para os nossos irmãos que estão conosco pela internet. Nosso abraço a todos. Nós vamos ter nesta noite a ceia do Senhor, né? A partir das 19 horas. Os irmãos que estão assistindo pela internet, vocês podem acompanhar também a ceia, né? Mesmo aqueles que moram distante, você pode estar no Espírito, acompanhando a ceia no Espírito, e Deus vê o seu coração. O profeta diz que Deus nos julga pelo nosso coração. Ontem nós estivemos em Cachoeira para fazer um noivado. Fomos lá apenas para isto. Noivado na fazenda, uma coisa até muito agradável, né? Tivemos uma palavra ali para muitas pessoas católicas. Foi muito bom. Nós paramos no parágrafo 70, o 70, né? Vamos continuar a partir do 70. Nós estamos estudando esses dias a mensagem Casamento e Divórcio. Aproximando do encontro, parece que ficamos mais
responsabilizados para falar, trocar de assuntos sobre esses pontos doutrinários que mais atingem o plenário. Casamento e divórcio é dos assuntos, né? Ontem eu perguntei para o noivo se ele tinha lido a mensagem escolhendo uma noiva. Ele ficou assim um pouco sem jeito, né? Parece que ele não tinha lido. E a noiva, ela também deu um jeitinho lá de dizer que tinha lido. Mas é porque às vezes a pessoa tem pouco tempo, né, de mensagem, e ele não é orientado, principalmente nessa ocasião de ficarem noivos, de escolher uma moça ou a moça escolher um moço. Mas deveria ser muito bem estudado esse assunto pelas moças e rapazes. São duas mensagens que devem ser bem estudadas. É casamento e divórcio e escolhendo uma noiva. O casamento e divórcio pode ser que a pessoa, que aquela família, aquele casal, nunca venha necessitar dele. Mas nós somos famílias. Foi o que eu vi ontem lá. As famílias, porque tem uma família em Cachoeira que chama Mirandas. Inclusive, um deles já foi prefeito 2 vezes, foi vice-prefeito, foi vereador por 2 vezes, é um político, né? Eles são católicos. Mas são famílias invejáveis, como aquela família tão unida, aqueles filhos tão bem criados. É uma família bem-sucedida na vida financeira e de exemplo. Aqueles rapazes, aquelas moças, aqueles netos, todos são conservadores mesmo de família. Então nós falamos um pouquinho sobre esta estrutura da família, baseada na mensagem Escolhendo uma Noiva, e nós temos que entrar em assuntos que às vezes não é muito bem-vindo à sociedade hoje, que é sobre a mulher trabalhar fora. O irmão Brana foi radical nesse assunto, e às vezes isso choca com o segmento social de hoje. Nós estamos vivendo dentro das profecias, como eu falei para eles, nós estamos vivendo a era de Laodiceia, que quer dizer direito da mulher. É a era do direito. A mulher está sendo promovida, não é? Essas coisas têm seu lugar, porque uma santa, uma filha de Deus, que conhece a mensagem, conhece a Bíblia, ela não é levada pela influência social. Mas a própria circunstância hoje está forçando a barra, né, como eles dizem, porque os homens estão muito, não todos, tem homens
de sucesso, dedicados, trabalhadores, mas na maioria dos homens eles estão desanimados. Quase toda moça, inclusive a de ontem, ela é pós-graduada. Tem um bom emprego na cidade, vai deixar porque vai mudar, vai casar e vai mudar. O homem já disse, não, nós temos condição para você não precisar de trabalhar fora. Agora, isso é circunstancial. O irmão Brana permitiu a mulher trabalhar fora. Quando eu digo permitiu, não é que o irmão Brana, nem um pastor, vai determinar a vida das pessoas, bem claro, né? Porque todo mundo tem o livre-arbítrio, tem a sua visão. Visão não é só olhar e ver as coisas na frente. Também não é só a visão espiritual. Também existe a visão social, familiar. Então isso vai depender muito da visão social. Mas o irmão Brana, para quem toma a palavra dele, toma a mensagem, casamento, divórcio, escolhendo uma noiva, e mais outras 1000 mensagens, ele admitiu a mulher trabalhar fora em 2 situações. Somente no caso do homem, do marido estar endividado e ela trabalhar para ajudar ele a pagar a dívida. Ou então, se ele estiver doente, não poder trabalhar, aí a mulher vai ter que ganhar o pão, né? Sair fora para trabalhar. Somente nessas 2 condições é que o irmão Brana permitiu. Agora, você mudar isso aí hoje da cabeça das pessoas é difícil demais. Eu falei de uma experiência que eu tive no dia anterior. O senhor chegou para mim e diz assim, o senhor assistiu o jogo? Eu falei, não, quer dizer, quem está jogando mesmo? É Copa do Mundo? Ele disse, não, é uma disputa, eu não entendo bem essa coisa, e é das jogadoras femininas. Aí eu falei, tá. Falei, se tem uma coisa que eu não vejo muito bem, é mulher jogar bola e lutar boxe. Eu acho que um pouco, parece que não combina muito com a delicadeza, né, feminina. Uma mulher lutar boxe e jogar bola. Ele disse para mim assim, elas estão jogando melhor do que os homens já. Elas estão fazendo lances que os homens não fazem. E isto é verdade. Elas estão ocupando o lugar dos homens com vantagens, né? Com vantagens. Estão jogando melhor e as empresas escolhem mais a mulher porque elas são, de um modo geral, mais honestas do que o homem e elas são mais dedicadas. O trabalho delas, ele tem mais,
como que diríamos assim, mais perfeição, né? Porque elas são mais perfeitas para fazer as coisas, mais dedicadas. Então as empresas não querem o homem. Eles querem as mulheres. Por isso que elas agora são frentistas de posto. Elas estão ocupando os cargos das polícias. Agora, se tem uma coisa que o irmão Brana intrigou mesmo, foi com a mulher na polícia. Parece que ele tinha uma questão forte contra isso. Mas o irmão Brana falou de coisas que ficaram para trás, né? Hoje elas estão já muito na frente em relação ao tempo que o irmão Brana pregou. Elas estão na política. A maioria das pessoas que trabalham em repartições públicas, em hospitais, a maioria são mulheres. Os homens têm dificuldade para alcançarem a capacidade para isto. Então, é uma circunstância forçando a outra. Forçando a outra. Por isso é que os rapazes precisam muito estudar a mensagem Escolhendo uma Noiva e Casamento e Divórcio. Casamento e divórcio, já estudamos aqui com a igreja. Eu já fiz postilha com o assunto sobre casamento e divórcio, pegando as referências do irmão Brana sobre casamento e divórcio, mas no momento em que nós apresentamos aquela postilha, ela não foi bem aceita, porque mexe com assuntos muito delicados, né? Eu pensei, cada pastor deveria estudar esta mensagem só com a sua igreja, não usar a internet. Mas eu estou lendo esta mensagem, e o irmão Brana, quando ele pregou esta mensagem de casamento e divórcio, ele estava em conexão com muitas igrejas de vários estados e até do exterior. Eles usavam a conexão telefônica, né? O telefone transmitia para a igreja. Se tivesse internet naquele tempo, o irmão Brana vibraria com isso, né? Com a internet. Mas como o meio mais avançado era o telefone, então o irmão Brana pregou esta mensagem conectado com muitas igrejas pelo telefone. E ele mesmo não reteve, porque tem mensagens que ele segurava, não liberava a fita. Mas casamento e divórcio ele liberou. O casamento e divórcio ele tem 3 pontos importantes nele. Como eu já disse para vocês, dividirem a matéria, né, para ficar mais compreensível. Então, esses 3 pontos importantes da mensagem casamento e divórcio, a igreja precisa conhecer, porque o irmão Brana ele pregou a mensagem casamento e divórcio dentro de um sermão normal na igreja. Alguns pastores já têm pregado assim. O irmão Brana pregou casamento e divórcio debaixo da coluna de fogo. Quer dizer, é uma mensagem que ela foi vindicada pela coluna de fogo.
Por isso é que ela deve ser considerada e não mudada nenhuma regra, né? Mas, na verdade, o irmão Branham, quando ele pregou a mensagem casamento e divórcio, não foi debaixo da coluna de fogo. Ele pregou, a coluna de fogo que veio sobre o irmão Branham foi após ele ter pregado a mensagem. Porque quando ele pregou casamento e divórcio, ele pregou em cima da Bíblia sem mudar nenhuma regra. E quando ele saiu ali da igreja, ele viu a igreja em pânico, desesperada. Ele disse que aqueles irmãos iam lá para o quintal da casa, se assentavam lá no quintal e ficavam chorando, porque às vezes ele tinha que despedir a esposa, ou ela tinha que despedir o marido. Então eles ficaram em desespero, porque eles amavam, já estavam vivendo como marido e mulher, eles amavam o outro. Deus chamou o irmão Branham assim à parte e falou: vem aqui, suba lá na montanha. O irmão Branham pegou o carro e foi embora. Chegou lá no determinado lugar, ele deixou o carro e foi embora para a montanha. E lá Deus falou com ele, diretamente debaixo da coluna. Lá sim, a coluna estava com o irmão Branham. Aí Deus disse para ele: volte e diga para eles, para a igreja, ficarem como estão e não fazerem mais isto. Aquela coluna de fogo descendo em forma de um torvelinho, subindo e descendo, e Deus falando com ele. Ele voltou, quando ele estava descendo, parou no posto de gasolina. O frentista falou assim: irmão Branham, o senhor estava lá na montanha, não é? Aí ele disse: eu estava lá na montanha. Ele diz assim: daqui nós estávamos vendo a coluna de fogo subindo e descendo. E eu falei para as pessoas: aquilo é Deus falando com o irmão Branham. A própria professora da filha do irmão Branham colocou ela para fora da classe para ela ver aquilo. Olha, está vendo aquela coluna de fogo lá? Aquilo é Deus falando com seu pai. E os coleguinhas vieram, né? Vieram para ver aquele fenômeno da coluna de fogo. O irmão Branham não iria relatar aquilo para ninguém, talvez. Ele iria chegar lá e determinar para a igreja o que Deus havia dito e pronto. Mas eles viram. Então foi quando ele reuniu a igreja e falou: olha, vocês, porque isso é bíblico, vocês que estavam vivendo no tempo da ignorância, vieram para a palavra, para a mensagem da maneira que estavam, então vocês vão ficar quietos e não fazer isto mais. Eu não vou prolongar sobre o assunto, mas então eu queria deixar bem claro: a coluna de fogo foi quando Deus chamou o irmão Branham e mandou ele dar esse recado para a igreja, que foi um grande alívio, né? Agora, nós temos 3 pontos dentro da mensagem de casamento e divórcio que esclarece muito sobre o assunto. A primeira pergunta, aliás,
O primeiro ponto é uma pergunta que fizeram para Jesus, dizendo assim: Moisés deu carta de divórcio. E o que o Senhor nos fala sobre isto? Então Jesus respondeu aquela pergunta, porque Moisés havia permitido a carta de divórcio. Jesus disse assim: olha, Moisés fez isto por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim. No princípio não foi assim. Eu imaginava que esse princípio se referiu a um estudo que foi dado lá no princípio. Um estudo que foi dado lá no princípio sobre casamento e divórcio. Porém, Jesus, ele não estava se referindo a estudo. Jesus estava se referindo à forma da criação. Porque Jesus se referiu a maneira como o ser humano e como os animais foram criados. Era um macho e uma fêmea. Era um galo e uma galinha. Era um boi e uma vaca. Era um Adão e uma Eva. Embora ainda lá no princípio, Eva ainda estava em Adão. Então Jesus falou assim, mas no princípio não foi assim. Porque o pecado, quando entrou através de Eva, mudou esse princípio. Aí entrou a poligamia. Um galo com 50 galinhas, um boi com 50 vacas, um Salomão com 1000 mulheres, um Davi com 500 mulheres. Então, entrou aí a poligamia, mas no princípio não foi assim. Não existia. Se o galo falasse assim, eu vou divorciar da galinha, ela não tinha outro galo para casar, né? E se a galinha dissesse assim, eu vou divorciar do galo, ele não tinha outra galinha para casar. Olha só como foi o princípio, e Jesus se referiu a isso. Ele diz, no princípio não foi assim. Mombrana nos ensina isso. Depois o apóstolo Paulo também fez menção disto, e o próprio irmão Brana. São 3 partes que explicam sobre a permissão da carta do divórcio. Paulo diz que se a mulher quer deixar o marido, que ela deixe. Mas se ela, em outras palavras, querer um marido, ela tem que voltar naquele que era dela. Paulo, então, ele estava baseado no princípio. Eu não vou parar, porque nós vamos estudar aqui a mensagem. Olhe, mas é um estudo muito maravilhoso, casamento e divórcio. E a igreja precisa conhecer bem esse assunto. Então, nós paramos aqui no parágrafo 70 da mensagem Olhe. Você lê a primeira vez o tema da mensagem, parece ser uma coisa tão simples, né? Tão simples, parece que não tem muita matéria dentro daquele assunto. Mas depois a gente vai notando que existe um leque que abre dentro da mensagem e você começa a ver coisas
que dá para multiplicar. Às vezes você pensa assim no início, eu vou só resumir, porque parece que não tem muito assunto dentro desta mensagem. Eu vou resumir ela. Mas depois que você começa a trabalhar a mensagem, estudar a mensagem com a igreja, você vai notando que vai até multiplicando o assunto. Porque a nossa visão, ela não pode ser uma visão apenas do intelecto, quer dizer, da mente. A nossa visão, ela tem que ser profética. E a visão profética, ela atinge todos os sentidos. Ela é ampla. A visão profética, ela vê para frente, vê dos lados e vê atrás. Por isso é que nossas crianças estão estudando assuntos aí sobre os reis, baseado nessas mensagens enviadas pela voz de Deus. E aquilo ali parece que está perdendo tempo. Não. Eu acho que quem está perdendo é quem não está assistindo às escolinhas. Porque se nós colocarmos as crianças aqui sentadas e os adultos do outro lado e fazermos aqui uma competição, eles vão perder muito para elas. Vão perder muito. Quem sabe nós vamos fazer uma hora dessa, né? Vamos separar as crianças aqui, os adultos para lá, e vamos fazer perguntas dentro do assunto para a igreja. Sobre esses reis, né? Do Velho Testamento, o que eles fizeram, quem foram seus filhos, como procederam esses filhos, que tipo de reinado eles tiveram. São tudo coisas que ajudam a igreja ao conhecimento. Porque às vezes a pessoa faz faculdade, pós-graduação, doutorado, mas não sabe uma mensagem do irmão Branham. Está na mensagem há mais tempo do que na escola. Mas por quê? Porque falta dedicação. Paulo disse que pelo tempo deveriam ser mestres. Vocês sabem quantos anos uma pessoa gasta para ser mestre? Fazer mestrado? No máximo aí 22 anos, né? Desde quando ele entrou na escola até chegar a esse ponto. Uns 22, 23 anos. E você tem 40 anos de mensagem, então você deveria ser mestre. Mestre da mensagem. É o que Paulo disse, né? Deveriam ser mestres. Agora, eu sei que nós não temos ninguém acima, ninguém autossuficiente para desafiar a outros. Mas estamos falando para nós mesmos, cobrando de nós mesmos, né? Porque é muito cansativo e exaustivo até, porque nossa vida, eu estava comentando essa semana, Paulo diz assim, orai sem cessar. Ele diz para Timóteo, para ele ler, a ponto de os diáconos serem estabelecidos, para que os apóstolos não se ocupassem com o trabalho material da igreja. Visitar um enfermo, visitar um irmão desviado, limpar a igreja, fazer estas coisas, para que os pastores, os ministros, tivessem tempo para ler. Tivessem tempo para ler. Ler
Aí você então vai virar um crente um pouco estranho, né? Ora sem cessar e ler constantemente a Bíblia, a mensagem. Você se torna um crente até estranho. Por quê? Primeiro, nós temos uma vida humana. Dentro dessa vida humana, você tem que trabalhar. Você tem que dar atenção à família. Você não vai chegar em casa, pegar a Bíblia, entrar para o quarto, trancar e ler a Bíblia até meia-noite, e depois você ora até as 2, depois você levanta às 5 e vai orar de novo, e a sua família ficou para lá. Então isso está errado. Às vezes você tem que sair, tem que passear, tem que viajar, tem que... É humano, não é? O casal tem que ter o seu relacionamento de casal, e assim parece que nem sobra tempo para ler a Bíblia e a mensagem. Temos que trabalhar, tem trabalho que dura o dia todo, não é? Daí vem o cansaço, vem a pessoa cansa. Então, você tem que entender isto, que você precisa ler aproveitando o seu tempo, o tempo que você pode tirar para isto. Como aquele hino que nós cantamos, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. Veja bem que ainda sobram 8 horas para Deus, né? E nós poderíamos até nos desafiar. Quando eu falo nós, porque eu me incluo. Nós não dedicamos nem 1 hora por dia para Deus. Quanto mais 8 horas, né? Mas é só uma puxadinha na orelha, né? Então vamos aqui para o parágrafo 70. Deus, sendo cheio de graça e misericórdia, tomou um substituto, e foi um cordeiro ou um animal. Foi oferecido uma morte substitutiva. Mas o sangue de touros e bodes, como está em Hebreus, logo antes de onde eu li, não pode tirar o pecado, apenas cobria o pecado. Foi uma propiciação, verdadeiramente, mas apenas cobriu o pecado, pois estava falando com uma boa consciência, esperando quando o sangue viesse, que purificaria o pecado, se separaria dele e colocaria de lado para sempre. Esse texto aqui da mensagem, ele é muito importante para nós que vamos ter a ceia nesta noite. Então, Deus fez isto, tomando uma iniciativa para não deixar que o ser humano, lá do princípio, perecesse, a exemplo da própria Eva com Adão. Qual foi o substitutivo que teve lá? Foi aquela pele de ovelhas que o próprio Deus havia tirado de uma ovelha ainda com sangue pingando, né, derramando, e embrulhou eles porque eles estavam nus. Mas não foi só pela nudez, porque eles estavam nus ali desde quando Deus criou eles.
Para Deus não fazia diferença a nudez, mas sim a condição do pecado, para que eles voltassem, porque eles haviam fugido, para que eles voltassem para Deus, conversasse com Deus, consertasse com Deus. Deus então deu aquele substitutivo para eles. E aquilo veio, como nós sabemos, durante o tempo de Moisés, principalmente a igreja de Moisés, porque Moisés ele ampliou, ele colocou aquilo de uma forma bem clara mesmo em relação ao sacrifício dos animais. Aquilo foi uma prática realizada por orientação de Deus através de Moisés para os sacerdotes, e a própria igreja, o tabernáculo deles, foi construído com a condição para que fosse feito tudo, começando lá da entrada, porque lá tinha aquele tanque de água. Depois tinha a mesa, no segundo átrio, a mesa da propiciação. E o terceiro átrio, que era o lugar santíssimo. Então aquilo ficou tão fácil para o povo, né? Porque o irmãozinho xingava o outro lá, brigava por causa do negócio, por causa da compra do carro, da venda da casa, ou por causa da moça que eu queria e ele me tomou, e foi virando aquela intriga, não é? De repente o profeta disse que eles iam lá nas suas terras, nos seus sítios lá, pegavam um cordeirinho, amarrava ele com uma corda e vinha trazendo aquele cordeirinho para a igreja. Então, quando você estava aproximando da igreja, que vinha lá o irmão Benedito puxando um cordeirinho, você já sabia, o irmão Benedito hoje vai fazer uma confissão, vai acertar alguma coisa com Deus. E ele ia lá na frente, na entrada, aliás, e entregava aquele cordeiro para o sacerdote. Aqueles sacerdotes, irmãos, trabalhavam, não é? Porque era fila de irmãos com pombinhos, com rolinhas, com cordeiros, para oferecer sacrifício. Então eles tinham que pegar aquele animal e cada tipo, cada maneira era um sacrifício diferente. Tinha sacrifício até pela igreja toda. Intercessão do sacrifício pela igreja toda. Então eles pegavam aquele cordeirinho, a primeira coisa que eles faziam era enfiar ele dentro da água e dar um banho nele. Por que que eles faziam aquilo? Porque não podia ser feito um sacrifício de um animal que tivesse defeito, inclusive manchas na pele. Porque a pele do cordeiro geralmente é branca. E se tivesse uma mancha ali, marrom, preta, seja o que fosse, ele era rejeitado. Ele era rejeitado. Então, eles tinham que pegar aquele cordeirinho e devolver para o irmão. Falar, não, esse aqui não serve, não, você busca outro. Porque ele tem uma mancha aqui nas costas. O irmão, pastor ou sacerdote, eu não vi isso aí, eu não sabia disso aí. Ele falou, pois é, por isso que aqui nós temos esse tanque de água para exatamente ver, né? Então ele não podia ter defeito, não podia ser cego, ter um olho furado, ser manco, nada, tinha que ser perfeito. E aquele sangue era oferecido temporariamente.
era até que viesse o real sangue que pudesse tirar. Vamos ler aqui, para nós chegarmos aqui no assunto que o irmão Brana fala mais claro sobre o clórax, sobre a química que tira, que desmancha, que desfaz da mancha negra, ou seja, mancha preta, né? Vamos usar a palavra mais clara. Então, para desfazer aquela mancha, era usado esse clórax. Olha só como o irmão Brana nos dá uma lição sobre isto. Foi uma propiciação verdadeiramente, mas apenas cobriu o pecado, pois estava falando de uma boa consciência. A pessoa voltava para casa com uma boa consciência, que ele havia sido perdoado. Só que ele não esquecia o pecado. Ele não mudava. Se ele tivesse xingado o vizinho e levado o cordeiro, e ele chegasse de novo lá e o vizinho mexesse com ele, ele xingava de novo. Porque aquilo não saía dele. Entenderam? Não saía. Mas ele tinha que ter uma boa consciência. Se ele tivesse que morrer, partir um dia, um minuto após, um dia após, um ano após, ele estava consciente de que ele havia sido perdoado dos seus pecados através daquele substitutivo. Esperando quando o sangue viesse que purificaria o pecado, se separaria dele e colocaria de lado para sempre. Separaria dele o quê? O pecado. Agora, quando Jesus veio, ele não era apenas um homem. Ele não era apenas a terceira pessoa da Trindade. Ele era Deus. Ele era Deus. E ele mesmo, ele era Emanuel. Porque nós precisamos, aliás, nós já entendemos, eu falo isso como se não soubéssemos, mas nós já sabemos, que tudo que estava no corpo físico de Jesus, ele era vindo de Deus. Ele era vindo de Deus. O sangue era de Deus, a própria musculatura. Porque não foi um óvulo humano, foi um óvulo criado por Deus, pela palavra. Por isso que a Bíblia diz que a palavra se fez carne. A palavra é Deus, nós sabemos que a palavra é Deus. E ela se fez carne e habitou entre nós. Então, tudo que estava nele, a carne, o sangue, tudo era Deus, através do derramamento do sangue. O corpo, com certeza, era Cristo, era ungido. E se Cristo significa ungido, e Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele é a palavra, e então a palavra é a unção. Quero que vocês notem aqui, Damaris, você comporta, minha filha. Então, a palavra, ela é o quê? Unção. Irmão Antônio, o senhor tem direito de chamar a atenção desses filhos meus também, viu? O senhor pode vir aqui, chamar a atenção deles também. Então, ela é o quê? A unção. Ela é a unção. Às vezes eu me preocupo com isto, porque a palavra ela pode ser lida
ela pode ser pregada, ensinada só pela mente, só pela letra. Só pela letra. Mas, na verdade, existe uma coisa que acompanha a letra, que é a unção. Às vezes o pregador vai ali na frente, ele prega um sermão, citando a Bíblia, citando a mensagem, mas falta unção nele. E esta unção, ela não é temporária apenas. A unção não é temporária apenas. A unção, ela vem sobre nós e ela nos acompanha. Você precisa ter essa consciência para ter devidos cuidados. Devidos cuidados na vida. Porque você pensa assim, eu sou crente porque estou na igreja. Mas lá fora, eu não aguento muita coisa, não. Eu não aguento muita coisa, não. Não é isso. A unção, ela acompanha o crente aonde ele vai. Se ele vai para o trabalho, se ele vai numa viagem, se ele vai para os negócios, porque às vezes você tem que entrar no meio de pessoas que são totalmente ímpias, mentirosas e faladeiras de palavrão, de piadas, mas você vai ali, você tem uma unção, e aquilo é percebido. Aquilo é percebido. Se vós permanecerdes em mim e minha palavra em vós, então dizei o que quiserdes. É a palavra de Deus, a palavra ungida. É dessa forma. Palavra de Deus, palavra ungida. Você fala a palavra e ela tem um valor. Um valor. A mãe, ela fala para os filhos, ela vai falar coisas para os filhos, e aquilo será marcado na mente daquela criança, porque ela foi falada com unção. Não foi aquela mãe que está ali estressada, dias críticos, e qualquer coisa está chutando e está xingando, não é? Chamando os filhos de nomes pejorativos até. Aquilo apenas cria uma atmosfera ruim. O Espírito Santo ausenta daquela casa, porque o Espírito Santo não fica onde tem discussão, onde tem desabafo. Você notou que tem ali uma família fazendo desabafo, discutindo, e o Espírito Santo não está ali. Não precisa pensar isso. O profeta disse que levanta voo e vai assentar lá em cima daquele último galho do pé de manga. Ele representando a pomba, né? Então ele fica de lá olhando. A hora que passa aquele mau tempo, aí ele desce de novo e entra ali. Então isso é unção. É a unção. Agora, houve um tempo, como eu observei, parece que eu saltei aqui, 72. O corpo, com certeza, era Cristo, era ungido. E se Cristo significa o ungido, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele é a palavra, então a palavra é a unção. Se vós permanecerdes em mim e minha palavra em vós. Esse versículo aqui, irmãos, ele nos deixa sem saída. Porque você está em Cristo,
Todos nós aqui confiamos que estamos em Cristo. Mas e Cristo está em nós? É o que você vê escrito aí nos para-brisas traseiros dos carros, né? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Para mim, se existe uma hipocrisia, são estas expressões. Porque Jesus está voltando. Por que Jesus está voltando? Porque o PT ganhou? Jesus está voltando porque teve uma briga lá no colégio das crianças? Não, não é isto. E além do mais, Jesus está voltando e você está pronto para recebê-lo? Sair daquele carro seu e subir no rapto? Então é apenas, nem sei como chamar essas frases, né? Deve ter um sentido aí. Agora, houve um tempo, como eu observei, que uma mulher, quando ela manchava uma peça branca de roupa, ela não havia como tirá-la. Lembro-me de quando minha mãe colocava café preto na gordura para tentar tirar mancha de alguma coisa. Nós lembramos também um pouquinho, né, daquele tempo que só tinha o sabão feito em casa, sabão de quadra, sabão de soda, para lavar as roupas. Não tinha outra coisa. E a mãe do irmão Brana pegava e falou aqui a palavra café preto para dar uma ideia mais sobre o café, né? Café torrado, café preto. E a mãe dele colocava ali para tirar a mancha da roupa. Não havia como tirá-la. Lembro-me de quando minha mãe colocava café preto na gordura para tentar tirar mancha de alguma coisa. Lembro-me de uma vez que ela costumava pegar a velha garrafa de agarrás e tentar levar ou lavar a mancha. Eu não sei o que é agarrás, deve ser uma mistura que ela fazia em casa lá, né? Óleo de carvão e assim por diante. Olha, tudo parece uma contradição, né? Café preto, óleo de carvão, para remover a mancha de uma roupa. Às vezes tem que acontecer isto. Você é picado por um cascavel, você tem que tomar veneno de cascavel. O antídoto, não é? Para combater o efeito daquele veneno que já está no sangue. Então, o irmão Brana fala sobre essa vacina, esse antídoto. Bem, simplesmente não removia muito bem. Ficava ainda um pouco escuro, ficava ainda um pouco sujo. Ainda havia vestígios disso. Eu gostaria de usar isso em símbolo do sangue de bodes e ovelhas e assim por diante. É aqui onde você vê o valor desta comparação do irmão Brana. Porque a mãe dele usava, mas não limpava totalmente. Aí ele compara então com o sangue dos animais. Mas agora eles fabricaram uma coisa chamada alvejante. Nós conhecemos aqui mais como quiboa, né? Ela é um alvejante. E aquele alvejante Clorox, ou o que quer que seja, é um alvejante que foi fabricado.
É uma química, não é? Uma química que foi preparada para fazer a limpeza. E o que esta manhã, se eu tivesse uma vasilha cheia daquele alvejante colocado aqui, e um pequeno conta-gotas com tinta preta nele, se eu tivesse, ele iria fazer o quê? Uma demonstração. Porque com o conta-gota, ele ia soltar uma gota de tinta preta em cima do balde cheio lá de alvejante. E a hora que aquela tinta preta pingasse ali dentro, ela iria desaparecer. Então ele iria fazer essa demonstração. E vamos analisá-lo por 1 minuto. O que é essa tinta preta? Grande parte é água. Talvez uns 70% ou mais da tinta é água. Então a água é fácil, né, de misturar lá com o alvejante. Grande parte é água, mas a cor, de onde veio a cor? A cor tinha que começar. De onde veio? Ela veio de algum lugar, não é? Sabemos que é uma criação. É uma química também, não é? Então, se começou com uma criação, teve que vir de um Criador antes que pudesse ser uma criação. Tudo que existe é uma criação e o único que cria é Deus. Eu não sei o que essas palavras significam. Eu não saberia decifrá-las, mas desculpe as palavras que vou usar, apenas para deixar claro meu argumento bem. Digamos, bem, quando cai. Essa gota de tinta agora foi para um propósito. Ela se torna essa cor para um propósito. Essa gota de tinta pode assinar sua sentença de morte, pode mandá-lo para a cadeira elétrica. Porque olha aqui, você pega a caneta, o juiz pega a caneta, né, e assina a sentença. Ela pode ser preta, ela pode ser azul, mas ele assina a sentença. E a sentença pode te mandar para a pena de morte. Temos que usá-lo para a coisa certa. Mas, por exemplo, encerramos e jogamos aquela gota de tinta em uma banheira cheia de alvejante. O que acontece com ela? Você não vê nada acontecer, mas não há mais cor. A diferença agora mudou, porque lá com o óleo de carvão que a mãe dele usava, essas coisas, não tirava toda a mancha. Clareava, né? Clareava. A pessoa até podia usar aquela camisa e até ir numa festa com ela, mas de longe se via aquele lugarzinho mais escuro, aliás, ali. Sinalzinho, né? Agora aqui não. O alvejante desaparece totalmente a cor preta da tinta. Desaparece totalmente quando nós jogamos no alvejante. O que acontece com ela? Você não vê nada acontecer, mas não há mais cor. A cor se desfaz. Você não sabe para onde foi. Bem, voltou aos ácidos. Acabou, ela desapareceu, ela voltou para onde? A sua origem. Agora você vai aplicando isso aí
no valor do sangue do Senhor Jesus Cristo. Como é que ele faz com o nosso pecado? Você vai aplicando. Claro, a água é uma forma com H2O, ela volta à água, volta para a água que está no alvejante. A água da tinta une com a água do alvejante. Mas o produto químico neste alvejante quebrou isso tão completamente que você não consegue mais encontrar uma mancha dela. Foi-se, se transformou em, digamos, voltou aos ácidos. De onde vieram os ácidos? E a coisa continua, digamos, vem de átomos ou moléculas, e as moléculas dos átomos, átomos dos elétrons, e assim por diante, conforme você avança. Pessoa que estuda química, né, sabe colocar essas coisas completamente em ordem. Mas elas vão diminuindo, não é? Vão dividindo, elas vão dividindo até acabar. Pensemos nisso. Quando começou lá atrás, dezenas que veio do átomo ou da molécula, digamos, molécula 41, combinada com a molécula 69, forma a molécula H, hidrogênio, diz o tradutor, forma a molécula H, que é hidrogênio. Parece que o Mombrana entendia de tudo, não é? De tudo. E se fosse a 68 em vez de 69? É uma pergunta, né? Se fosse a 68 em vez da 69? Para mim é a mesma coisa. Mas para quem sabe, sabe que há uma diferença. Sairia rosa em vez de preto. Olha aí, a fórmula mudada não traz o mesmo efeito. Algo tinha que determinar isso. E se fosse 4 átomos, 6 ou 11, daria, se fosse 6 em vez de 11, teria sido marrom. Vem, tinha que vir de algum lugar que o projetou. É a mistura da química. Hoje se faz através de computador, não é? Você vai pintar o carro, o pintor pega a cor original do carro, e aí ele vai no computador e vai misturando até chegar à cor do seu carro. Olhe pela janela para aquela palmeira. O que é? É cinza vulcânica com vida. Olhe para o outro lado da rua, você vê um eucalipto. O que é? Cinza vulcânica com vida, um tipo diferente, quer dizer, uma cor diferente. Você vê uma rosa, o que é? Cinza vulcânica com vida nela. A cor dela, né? É uma cinza vulcânica. De onde veio a cor? Apenas pense nisso. Bem, quem pintou aquela flor? E o mais importante é que numa roseira só, num pé de flor, tem várias flores de cores diferentes, né? Quem pintou? Quem fez a mistura dessa química? Há 2 flores da mesma espécie,
uma é amarela e a outra é vermelha. Ambos vêm de uma pequena semente. Olha só, irmãos, vem tudo da mesma semente, do mesmo tronco, dos mesmos galhos, da mesma seiva, não é? E, no entanto, com cores diferentes, bem distinto, não é? Bem distinto as cores. Parte amarela, de onde veio a coloração. O mesmo sol brilhava no mesmo lugar. Algo tem que determinar isso. Então recebe o mesmo solo, a mesma os componentes lá químicos, né? O mesmo sol. É uma substância natural, então teve que ter uma criação em algum lugar. Agora olhe então o que é isso. Ele vai direto para o começo, para um Criador. E então, se o pecado manchar um ser humano e Moisés, ao oferecer uma ovelha, pudesse ser a voz de Deus. Parei minhas palavras em tua boca. Melhor, porei, né? Minhas palavras em tua boca. E ele saiu ali com a palavra de Deus e disse: que haja moscas. Olha só, vamos pensar nisso, irmãos. Esse valor da palavra. Deus diz para ele, quando ele temeu, quando ele não estava tendo coragem de ir, então Deus disse: porei a minha palavra em sua boca. Aí ele chegou lá e disse: haja mosca. Não apareceu rã, não apareceu vaca, não apareceu outra coisa. Apareceu aquilo que ele chamou. A palavra ela se cumpriu exatamente porque ela estava na boca de Moisés para ser dita e cumprida. Que haja moscas, e não havia uma mosca em lugar algum. Em menos de 5 minutos, talvez uma velha mosca verde começou a zumbir por aí. Em mais 10 minutos, elas eram talvez 2 libras por metro quadrado de mosca. O que foi isso? A palavra de Deus na boca de seu profeta. A palavra de Deus está criando, mas tem que vir do lugar certo. Isso aqui daria para pregar sermão, pular para cima e gritar, não é? Mas o importante está aqui, você ser mais devagar e entendermos bem o que significa isto. Mas tem que vir do lugar certo. O Juversino me falou, andando atrás de mim lá no mato, ele falou assim: aquele manto de Elias não serviria em outra pessoa a não ser em Eliseu. Se ele estivesse em outra pessoa, não teria resultado nenhum. Somente Eliseu é que estava ali, responsabilizado por Deus, para ter a continuidade do ministério de Elias. Era a pessoa certa. Eu falei: não, é verdade, isso aí é verdade. Aqui o irmão Branco está dizendo: olha, mas tem que vir do lugar certo. Lugar certo, a igreja certa, o povo certo.
E então, se Deus pudesse tomar aquele homem e abrir um caminho ali, pelo sangue de ovelhas e cabras, e pudesse tomar a palavra de Deus, criadora, através da boca de um homem, quanto mais, não apenas a criadora ou o poder do sacrifício de um touro ou um bode, mas o sangue de Jesus Cristo. Quando o pecado é confessado e cai naquele alvejante de Deus, o próprio modo criador de Deus de tirar a mancha tão profundo que o coloca no mar do esquecimento para não ser mais lembrado. Nós temos que agradecer a Deus por isso, porque os nossos pecados foram lançados nesse mar do esquecimento. Agora, se sob sangue de animais Moisés criou a palavra, fez a palavra criar aquilo que ele determinou, e nós que estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo? As pessoas hoje tentam dizer, aquelas palavras são para outra época. Saltei. Quando um homem confessa seus pecados e se acerta com Deus, e Deus coloca o pecado desta confissão no sangue, no seu próprio sangue, e perdoa aquele pecado, e o substitui naquele homem o espírito original que deveria estar ali, seu próprio espírito, tornando um filho de Deus. Quanto mais o poder criador de Deus deve estar na igreja, quebra todas as paredes do pecado. Ele quebra. As pessoas hoje tentam dizer, aquelas palavras são para outra época. Se você ainda não está debaixo daquele sangue. Se você não está debaixo daquele sangue. Aí é para outra época. Mas se você está debaixo do sangue, é para esta época. Mas se você está sob aquele sangue, o poder de Deus por sua palavra permanece o mesmo. Tem que ser isso mesmo. Se ele podia fazer isso pelo sangue de ovelhas e animais, o que dizer do sangue de Jesus Cristo? Eu poderia fazê-lo. Devemos lidar com nossas vidas e focá-las na palavra de Deus. Da mesma forma, usaríamos uma câmera fotográfica ou tentaríamos obter o foco correto antes de usá-la. E então obteríamos a imagem verdadeira. Isso é o que queremos fazer. Focar nossas vidas em Jesus Cristo, que Cristo e você se tornem a mesma pessoa. Você é um filho de adoção pelo sangue do justo Jesus Cristo. Então a igreja estaria se movendo sem atritos, sem dor, sem danos, sem dúvidas, sem escrúpulos, sem atritos. Olha só, se nós estamos debaixo do sangue, a condição da igreja, vou repetir, movendo sem atritos, sem dor,
sem danos, sem dúvidas, sem escrúpulos, sem atritos, estaria se movendo no poder da palavra de Deus, manifestando cada bênção divina que Deus prometeu a ela, se apenas fizesse isso. Aí você fala assim: eu não consigo, irmão, eu não consigo, eu como membro sentado aqui no meu cantinho, eu não consigo fazer essa unidade. Porque se eu lutar aqui, vai ter uma irmã aí que vai ficar fora, vai ter um irmão que vai ficar fora, vai ter um irmão que não vai querer submeter, entrar, humilhar e entrar nesse espírito. Você não tem que fazer pela igreja, faça por você. Faça por você, nem pela sua esposa, nem pelos seus filhos. Faça por você. Pode deixar que os outros vão fazer o que você está fazendo. A maneira de você unir a todos é fazendo. Pode esperar. Mombrand diz que se um irmão na igreja entra, os outros vão entrando atrás. Mas se um pecar, errar, mentir, ele fica arrastando a igreja e trazendo esse espírito para dentro da igreja. É a coisa mais explicativa que tem, é a própria natureza. São os próprios animais, as próprias aves. É uma Bíblia, irmãos, infalível. Infalível. Abraão, quando lhes foi pedido que peregrinasse em uma terra estranha e procurasse a promessa, ele nunca duvidou da promessa. Devemos focar nossas vidas e então vê-lo somente, não algum bispo, algum grande homem, ou algo pelo qual tornamos o padrão, mas olhamos para Jesus Cristo, não alguma organização, não alguma peça, ou algum arcebispo de Canterbury, ou algum outro homem divino que chamamos na terra, mas devemos olhar para Jesus Cristo. Ele é a palavra e o único. Isso aqui, irmãos, é bom para tirar de nós essas desculpas que nós temos. Porque às vezes nós falamos assim: mas o pastor fulano de tal, ele fez isso de errado, fez isso de errado. E aí nós começamos a rasurar as coisas, começamos a fazer estudos. Olha, tem gente fazendo estudo dia e noite sobre erros do irmão Branham. Eles buscam tudo. É nesse sentido que o irmão Branham diz: não saiba muito. Nós estamos comentando isso. Há pessoas especializadas, eles estudam tanto, e faz concurso, e passa em concurso, e faz tantos estudos, estuda tanto. Depois eles ficam querendo aplicar isso dentro da mensagem. São especialistas em calendários, faz estudo de calendários, calendário judaico, calendário gentil, calendário dos hebreus, e mostrando diferença de datas, e vão fazendo um amontoado só em calendários. E eles acabam mostrando contradições. De repente eles começam a estudar as pesquisas da nave
espacial. E aí eles entram naqueles estudos científicos dos cientistas da nave e vão vendo coisa e falando de coisa, e de repente eles estão chegando à conclusão que não existe Deus. Que apenas foi um acidente que criou o mundo através de um estrondo, através de uma pedra que estourou lá e virou pedaço e não sei o que mais. Tudo baseado em estudos. Agora, se nós pegarmos a mensagem e começarmos a estudar a mensagem, fazendo estudos isolados, porque a questão é isolar a mensagem. Fazendo estudos isolados, nós vamos entrar em contradição, porque você vai focalizar a mensagem em um homem. Desde o início da mensagem nós temos pregado e estudado isso. Tira a mente do homem, porque Deus vai permitir que esse homem falhe para você tirar os olhos do homem e colocar em Deus. Nós temos que ter nossos pastores, nós temos que ter nossos líderes, mas você não pode fazer deles absolutos, porque eles são humanos, e eles vão falhar, propositalmente. Nós estudamos o 88, né? Abraão, quando lhes foi pedido que peregrinassem em uma terra estranha e procurasse a promessa, ele nunca duvidou da promessa. O cristão olha para o invisível. O invisível é onde nós estamos com nossos olhos parados. Graças a Deus. Hoje são quantos? 8. 6/8. Nós vamos parar aqui. 2023. Deus permitindo, nós continuaremos na próxima oportunidade. Já será encontro? Não será ainda. Será na outra semana. Então nós continuaremos aqui, mas eu creio, irmãos, que esta parte que nós estudamos desta mensagem foi muito próprio para quem vai tomar a ceia, né? Muito próprio mesmo. Nós temos aqui o comunicado dos irmãos que assistiram conosco. Deixa eu me ver aqui. Quem está assistindo, porque passamos por vários irmãos. Irmão Valdivino e família em Serra do Facão, irmão Adeilson e Noêmia em Rio Verde, a irmã Sônia Oliveira em Iporá, não está bem de saúde, por isso orem por mim, que Deus compadeça da irmã Sônia, não é? Vamos orar por ela. E o irmão Valdivino, como já falamos, e deixa eu ver aqui, a irmã Magaliane também, os irmão Pedro estão lá conectados em Cachoeira de Goiás, e a irmã Sara, em Cachoeira de Goiás, Deus abençoe, irmã Sara. A irmã Priscila, em Paris, levantou bem cedo, né, para estar acompanhando a escola dominical. Deus te abençoe, irmã Priscila. O irmão Jurandir, em Fazenda Nova, no sítio Vovô Xará. Deus abençoe vocês. Irmão José Maria, em Surami, região de Altamira, no Pará. Nosso abraço ao nosso amigo, companheiro, não é? Que Deus abençoe a todos vocês. E também a irmã Marli,
com a família, né, irmãos Antônio. Deus abençoe vocês aí, em Cachoeira de Goiás. Nosso abraço, até a noite. Nós estaremos aqui de volta, Deus permitindo. Deus abre portas onde não há saída, e onde a morte Ele chega e dá vida. Remove barreiras que atrapalham o crente a andar. A irmã Magaliane está comunicando a sua audiência e comunicando também a presença da sua irmã Marli N. Deus abençoe vocês aí. Deus abre portas onde não tem, mostra o caminho pra você também, te faz avistar a vitória e como lá chegar. Deus abre portas onde não tem, mostra o caminho pra você também. É somente crer que a porta abre pra você. Deus abre portas quando o homem diz que se fechou, onde a tristeza chega com alegria e tira a dor, quebra as muralhas que ao crer